Dragon Quest vai nos levar para uma aventura junto com Luca em um mundo que está dominado por criaturas malignas e que está prestes a cair na escuridão. Mas antes da gente ir embarcar nessa aventura com o nosso protagonista Luca, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Dragon Quest é um original da Netflix que lançou este ano, gente. E como eu disse pra vocês no começo do vídeo, ele gira em torno desse protagonista, o Luca. O Luca, ele está fazendo de tudo pra poder encontrar a mãe dele e salvar, tirar das garras do vilão que quer a todo custo destruir aquele mundo e jogá-lo ele numa escuridão total. O interessante desse filme, gente, é que ele é baseado em um videogame. Então, assim, é uma história bacana, eu posso dizer, e é basicamente isso. Nós temos o protagonista, que ele vai passar por várias fases, várias aventuras, assim dizer, até chegar à fase final para derrotar o vilão. Então, assim, por um lado, o filme é legal nesse sentido de se basear numa questão de videogame. Você vê aquela questão de fases em que você começa a ver em que o protagonista ele vai passar por uma determinada coisa e parece aquela descrição do que vai acontecer. Por outro, gente, eu tenho que admitir que ele é um filme que decepciona em 3 pontos básicos. O primeiro é o seguinte, gente, o primeiro eu acho que é o primordial de tudo, dessa questão de por que ele me decepciona tanto, Dragon Quest. Vamos assim dizer, o design desse filme, ele é muito ruim. Desculpa falar isso, mas eu acho que o design deixa a desejar. Porque em muitos momentos, em vários momentos desse filme, eu vi que me parecia assim que a mão do personagem era 3 vezes maior que a cabeça dele. O pé também parecia ser muito gigantesco. Os personagens pareciam estar assim de um modo bastante irregular, de um modo anormal, porque parecia ser um corpo gigante e uma cabecinha pequenininha. Então isso decepcionou muito esse design de um filme que é para ser baseado em um videogame, nesse sentido, para mostrar um videogame mais atual, com designs muito impecáveis que nós vemos em videogame. Então quando você vê esse filme com um design que é ruim, no meu ponto de vista, não todo o design, mas em muitos momentos, você vê que o design dele, ele peca. Você vê um personagem com uma mão gigantesca e uma cabecinha pequenininha, um pé gigantesco e um corpo anormal. Então isso que é uma das coisas assim que é bastante decepcionante em Dragon Quest. O segundo ponto de Dragon Quest que me decepcionou bastante é o seguinte, gente, eu não sou gamer. Isso eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês antes que vocês comecem a me xingar. Ai, que você tá falando sobre game e você não sabe nada. Eu não sou gamer. Então assim, eu sei que muitas vezes, muitas pessoas, eu tenho amigos que são gamer, me falaram que games em alguns momentos passam rápido. E é isso que me decepcionou nessa questão deste filme. Eu acho que a história do Dragon Quest correu muito rápido em um determinado ponto. Chegou na metade do filme, parece que ela começou a passar tão rápido que ficou um troço confuso. Pra mim e pra minha mãe, que não somos gamers, aquilo ficou um troço muito confuso. Eu acho que eles poderiam ter melhorado um pouquinho melhor o roteiro nesse sentido. Eu não sei se eles tinham em mente colocar um pouquinho mais desenvolvida essa história, mas acharam que ia ficar muito longo e cortaram. Então eu acho que falhou nisso, ele pecou nesse sentido. Porque vejam bem, no começo do filme, vamos assim dizer, quando ele foge do castelo do vilão, depois de ter ficado aprisionado lá por um bom tempo, consegue fugir, ele volta pra casa dele e o, vamos dizer assim, amigo dele, que era também ajudante do pai dele, vira e fala que o único jeito de derrotar esse vilão é se ele conseguisse a espada Venidiana, alguma coisa assim. Peço desculpa, gente, se eu falei errado o nome. E essa espada estava em uma determinada cidade. E o Luca vira e fala que, mas até eu chegar nessa cidade eu vou ter que enfrentar milhões de monstros, milhões de dificuldades, muitos perigos até chegar lá. Ele acaba indo e nesse decorrer desse caminho que ele vai até essa cidade, demonstra esse desenvolvimento do protagonista. Isso eu acho que foi uma coisa legal. Ele vai desenvolvendo, mostrando o desenvolvimento do protagonista até chegar a essa cidade. Por mais que tenha sido rápido, você entende o que acontece na história. Foi uma coisa rápida,
você foi vendo o protagonista, ele se desenvolver, ficando cada vez melhor em luta, em magia e tudo. Porém, quando chega na metade da história, parece que a história ela vai de um jeito tão rápida que você não consegue entender o que tá acontecendo. Pra mim, no meu ponto de vista, fica um troço muito confuso. Então isso foi um outro ponto que decepcionou bastante. Esse desenvolvimento no começo da história ficou uma coisa legal, mas depois chegou na metade do filme e de repente ficou uma coisa confusa. Passou muito rápido para poder chegar uma terceira fase, vamos assim dizer, da história. E o terceiro ponto decepcionante, gente, é literalmente o final desse filme. Mil perdões se você amou esse filme, achou fantástico, mas no meu ponto de vista, esse filme, o final dele ficou uma bosta. O que é aquele final em que aparece aquela geleia daí dizendo que é o antivírus e se transforma numa espada e tudo? Gente, o final tava um final assim bacana, legal, com o vilão, o modo como ele tava demonstrando o desenvolvimento de toda a questão do videogame, mas aí de repente aparece aquela geleia. Ai, eu sou o antivírus do game que colocaram pra bloquear isso. Gente, ficou uma coisa muito bosta. Quando eu comecei a ver isso, eu vi esse filme a propósito 2 vezes, porque a primeira vez eu peguei ele pela metade e eu não tava entendendo nada. Aí a segunda vez eu vi ele desde o começo. E quando eu vi essa cena, literalmente eu comecei a rir, porque é muito ruim, gente. Nós temos um desenvolvimento de um filme que, se eu acho que tivessem trabalhado um pouquinho melhor o roteiro pra ele não ficar tão corrido no metade, eu acho que ficaria melhor. Mas aí eles fizeram aquela questão do design já ser ruim, aí a questão do filme tá corrido muito rápido, daí nós temos um final bosta. Então assim, junto essas 3 coisas, sinceramente, Dragon Quest acabou sendo uma decepção, no meu ponto de vista. Mas eu não tô analisando ele como um game, gente. Eu tô analisando ele como um filme. Então que fique claro isso. Então assim, eu acho que estragou de vez daí a história aquele final. Eu acho que se tivessem feito um final um pouco melhor, ele não teria ficado tão ridículo como ficou. Por outro lado, nós temos sim coisas que deixam o filme legal e interessante. Uma das partes é a questão de como começa o filme, ele demonstrando que realmente é baseado num videogame, aquele mostrando que ele como era antigamente os videogames, e daí foi dando aquela evolução para parar no que hoje é o design impecável do videogame. Então eu achei interessante essa questão desse desenvolvimento que começa daquele jeito bem quadradão mesmo, uma coisa assim, design bem simples para ir parar num design bem mais avançado que é os videogames de hoje em dia. E o outro ponto que salva esse filme para não ser um completo desastre é a questão do final, em que nós temos um outro vilão que ele começa a mostrar como é feita, vamos dizer assim, a plataforma de um jogo. Vamos desestabilizar isso, vamos desestabilizar aquilo. Ah, essa espada até que tá muito bem feita, mas não passa de dados. Entende? Eu acho que nesse sentido também ficou muito legal essa parte de mostrar uma parte um tanto técnica do videogame, né? Ficou uma coisa interessante, bacana, trazendo um pouco pra gente como é por trás do videogame. Eu não sei se é exatamente desse jeito, porque eu não sou uma programadora de jogo também, mas eu acho que ficou isso. Então, esses 2 pontos é o que salva o filme de ser um completo desastre no meu ponto de vista. Porque se a gente só parar em relação à questão do roteiro, que não é que o roteiro seja ruim, gente. O roteiro ficou legal, bacana, só que eu acho que foi mal desenvolvido a ponto de deixar um troço confuso. Para uma pessoa que não é gamer e quer assistir esse filme, eu acho que ficou uma coisa ruim. Eu não sei se para um gamer talvez não tenha ficado também ruim nesse ponto, nessa parte, eu não sei. Mas eu acho que essa parte acabou estragando um roteiro que poderia ter sido melhor desenvolvido. Mas como eu disse, existem pontos que salva esse filme. Mas também nós temos um outro ponto que me incomodou. Não que seja ruim, que estragou o filme. O que me incomodou é o fato que nós temos uma cena no começo do filme em que o pai do Luca, ele acaba morrendo. Essa cena que vocês estão vendo, gente, você vê, ele está com uma espada e daí ele acaba morrendo. Aí nós vemos o protagonista fugir do castelo e tudo, como eu disse pra vocês. E ele volta pra casa e quando ele encontra lá o ajudante do pai dele, ele vira e fala que o jeito, vamos assim, não é exatamente isso, mas o jeito de ajudar ele nessa jornada é utilizando a espada que pertencia ao pai dele. Aí eu fiquei, gente, como é que a espada foi para lá? Se tava com o pai dele, que morreu naquele momento, que tava com o vilão e tudo, e de repente a
espada foi para lá. Então isso assim me deixou um tanto bugada. Eu sinceramente não sei o que aconteceu nessa parte, porque literalmente ficou uma coisa muito falha, muito ruim, um erro de continuidade, eu diria isso. Ah, Nathalie, mas é um desenho e tudo bem, gente, por mais que seja um desenho, isso foi um erro. A espada tava num canto e de repente foi parar em outro, entende? Como é que a espada foi para lá? Então isso assim me incomodou bastante. Não que seja uma coisa decepcionante, é um erro mesmo. Um filme que literalmente poderia ser um pouquinho melhor nesse sentido. Os caras pecam, as pessoas que desenharam essa questão pecam no design, porque ficou um design sinceramente ruim no meu ponto de vista. A história, o roteiro que poderia ser um pouco melhor, foi mal desenvolvida também, porque ela ficou muito corrida, e essa questão de um final que poderia ter sido melhor. Mas não significa, gente, que eu tô dizendo que esse filme é ruim por inteiro. Não, ele tem seus pontos positivos, ele tem seus pontos legais, que trazem ele, que não deixam ele ser um completo desastre. Que é o caso de que quando você começa a ver o filme, você vê que ele está dizendo na questão de um videogame. A ideia que você tem é que é só contando uma história baseada num videogame. E quando você chega na metade do filme, você vê que na verdade o protagonista é a pessoa que está jogando esse game, e daí a memória dele toda é apagada, que ele entra lá como se fosse realmente o protagonista. E eu acho que é isso também que torna ainda o filme mais bacana. Quanto muitas vezes os gamers, pessoas que gostam, amam jogos, querem entrar de fundo, de cabeça nessa realidade virtual e se tornar como se fosse um só, a ponto de pensar e criar, que realmente pensar, desejar que esse mundo em que ele está seja real. Então eu acho que isso ainda é um ponto positivo para esse filme. Mas, como eu disse, você vai balancear, se você for balancear esse filme, ele vai ter pontos positivos e pontos negativos. Então a balança, ela não vai pender muito para um lado ou para o outro, a ponto de eu dizer, nossa, gente do céu, esse filme é muito bom, eu vou assistir milhões e milhões de vezes. Não, porque realmente muita coisa é bem decepcionante. Mas apesar de ter tido esses vários pontos que decepcionaram no filme, eu achei legal esse desenvolvimento de transformar um videogame em um filme. Eu acho que isso ultimamente, nos últimos tempos, está sendo bastante sucesso em relação até a animes e mangás que trabalham essa questão de ser um videogame a vida do personagem. Eu acho que ficou uma coisa legal, divertida, bacana. Porém, nós temos essa questão de que o roteiro poderia ter sido um pouco melhor. Mas apesar disso tudo, ficou legal essa parte do desenvolvimento de nós termos um filme voltado para um videogame em que nos dá essa sensação de querer viver, que sempre nos transferiu essa sensação de querer viver em uma realidade virtual, em uma realidade aumentada, e esquecer que nós somos de fora e pertencemos somente a esse mundo. Apesar de, como eu disse, apesar de tudo isso, o filme é legal nesse sentido. Então, ele não é um completo desastre, gente. Se você é fã de game, talvez você goste desse filme. Eu não conheço muito sobre a questão do Dragon Quest, eu sabia só que ele era um videogame. Você tem uma ideia melhor, uma visão melhor sobre esse videogame do que eu. Então, se você é gamer, vale a pena assistir e tirar sua própria conclusão final deste filme. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Dragon Quest, o que você achou? Se você achou que realmente o roteiro ficou uma questão de falho, ficou falhado em certos pontos, porque realmente a história correu muito rápido, ou não, Nathalie, eu acho que é porque você acha que ficou muito rápido, porque realmente você não é uma gamer, então você não entendeu como é essa questão do videogame. O que você achou no seu ponto de vista? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!